Boa noite, querido irmão, irmã, graça e paz do nosso Senhor. Gostaria nessa noite de começar mais uma reflexão com você. Gostaria que você, assim, acompanhasse comigo a nossa exposição hoje, o que nós vamos tratar hoje. E não podia ser diferente falarmos de outra coisa senão a reforma protestante, não é? A reforma protestante, um movimento tão importante na história da igreja, tão importante na história do protestantismo e que de alguma forma também nos toca, não é isso? E comemoramos no dia de ontem 503 anos da reforma protestante, em comemoração ao evento em que Martinho Lutero colocou as 95 teses como forma de reivindicação, como forma de protesto a todas as coisas que a Igreja Católica estava fazendo, a venda de indulgências, o desvio doutrinário, o desvio das Escrituras, e assim se inicia um movimento se opondo a todas essas formas que a Igreja Católica estava fazendo, a Igreja Católica Apostólica Romana. E então nós temos os três desdobramentos, ou melhor, os três blocos de personagens dentro da história da Reforma Protestante. Nós temos os pré-reformadores, que são aqueles que já estavam iniciando um certo movimento. Quero lembrar você de que a Reforma Protestante ocorreu em vários lugares, desde de onde Martinho Lutero estava, desde da Alemanha até a Suíça, com Zwinglio, desde na Inglaterra, com John Knox. Então, enfim, diversos reformadores em diversos lugares e de momentos diferentes dentro desse período histórico no século XVI foram tão importantes para o movimento na reforma chamada Reforma Protestante. Então, tivemos movimentos dos pré-reformadores, aqueles que já iniciaram uma certa reivindicação a todos os problemas que estavam ocorrendo da Igreja Católica, até que se chega então o momento da Igreja, da reforma em si, que ocorre de forma mais clara quando Martinho Lutero pendura essas teses lá, ele prega essas teses na igreja, na principal igreja lá da Alemanha, e assim se inicia a Reforma Protestante, se dá corpo à Reforma Protestante com diversas pessoas, diversos personagens dentro de toda a história, de todo o território de domínio católico daquela época, e então eles começam um movimento de resgate às escrituras, de retorno à pregação da palavra unicamente, como combate também a todos esses movimentos heréticos, né? E aí nós podemos pensar que o lema ou o legado da reforma foi o justo viverá pela fé, baseado na exposição do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que diz que o justo viverá por fé. E nós podemos ver então as famosas 5 solas, né? Sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus e solia Deo gloria. Ou seja, só a fé, somente as escrituras, somente a graça, somente Cristo e só a Deus dar glória, só a Deus a glória. Então, podemos ver que esse é o legado que a Reforma Protestante nos deixa também. Após esse momento, houve a tradução, Martinho Lutero fez isso, ele traduziu a Bíblia para o alemão, John Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês,
e assim como diversos outros têm movimentos, e a partir da Reforma Protestante se iniciam os movimentos missionários. Então, há um grande legado também, a partir da Reforma Protestante, ao longo do tempo, claro, isso, universidades são formadas, escolas são formadas, a própria Constituição teve a participação, a Constituição americana teve uma participação de alguns reformadores. Então nós temos que entender a grande importância da Reforma Protestante para a época e para nós hoje. E aí nós precisamos pensar o que isso tem a ver comigo hoje, depois de 503 anos de um movimento que um cara iniciou na Alemanha, um outro começou lá na Escócia, um outro movimento que começa na Inglaterra, enfim, o que isso tem a Holanda, o que isso tem a ver comigo? Então nós temos que pensar que após isso ocorre um movimento também dentro desse período dos chamados puritanos, e a partir dos puritanos que surgem os presbiterianos e os batistas. Ou seja, alguns dizem que os batistas se fundaram, iniciaram o seu movimento através dos anabatistas, que eram um grupo até tanto quanto radical, né, contra a Igreja Católica, e outros entendem que o movimento tanto batista quanto presbiteriano saiu do puritanismo. Então nós temos que ver que tudo isso também faz parte da nossa história enquanto batistas. Mas eu quero pensar com você hoje sobre alguns homens que foram os arautos corajosos, alguns homens que foram aqueles que levaram a palavra do Senhor, que levavam a mensagem do Evangelho, mas que eles levavam corajosamente. Homens que perderam a sua vida, homens que, por se entregar ao Evangelho, eles foram homens que até mesmo a sua vida perderam, para que houvesse um resgate e um retorno às Escrituras, para que houvesse a propagação do Evangelho, enfim. Então, é muito importante nós pensarmos a respeito disso. E, mais uma vez, lembro você de que isso foi baseado também no que o apóstolo Paulo nos falou em Romanos 1, a partir do verso de número 16, que vai dizer: perdão, porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, assim foi, e nós temos que pensar que ao longo da própria Escritura, houveram alguns também que tiveram um movimento parecido com esse. Claro que não com essa dimensão, com essa proporção, como foi a Reforma Protestante. Nós podemos pensar em 2 Crônicas, capítulo 34, que o rei Josias acha em meio aos escombros da queda, porque o templo havia sido destruído, e assim ele acha nos escombros alguns papiros, algumas referências de profetas. Então ali, a partir dali, então, se inicia um movimento de reavivamento no povo de Israel, e nós podemos ter esse momento como um exemplo também de como houve um resgate das Escrituras. Mas é bem verdade que a causa da Reforma Protestante é devido justamente ao que eu já falei, que após a formação do cânon, houve esse período de afastamento e afastamento gradual das Escrituras. A igreja do primeiro século, a igreja dos primeiros séculos, foi muito fiel às Escrituras, foi uma igreja que teve movimentos missionários também, através dos apóstolos e das escolas apostólicas, mas após isso houveram alguns conflitos, e aí a Igreja Católica toma o poder,
e assim se desenvolve certos desvios das escrituras e, enfim, algumas questões muito complicadas, até que chegam os concílios, né, para combater as heresias um tempo depois, enfim. Mas nós temos que pensar que tudo isso faz parte da nossa história, então é importante de sabermos também. E a causa foi justamente o abandono das escrituras em virtude da preferência à tradição papal. Então, o tradicionalismo católico ficou muito mais importante, as coisas, os simbolismos e tudo isso ficou mais importante do que a própria escritura, do que a própria Bíblia. E muitas outras coisas começaram a surgir, então, incomodando alguns que foram chamados tanto pré-reformadores quanto reformadores, e os que deram continuidade, que foram os pós-reformadores. Mas nós temos que entender que a reforma protestante em si foi também um movimento apologético, foi um movimento de defesa da fé, foi um movimento de pessoas que queriam retornar à simplicidade do evangelho. Pessoas que queriam que o evangelho fosse acessível a todos. E estes tiveram muitos problemas, muitos morreram, houveram-se muitos mártires nesse período da igreja, homens famosos que lideraram movimentos para que houvesse o resgate das escrituras, mas que infelizmente tiveram a sua vida ceifada por essa missão. Mas nós temos que pensar então que dos primeiros aspectos, uma das primeiras questões que se inicia, que houve, em primeiro lugar, essa preservação à autoridade, à suficiência das escrituras e o retorno a unicamente à Bíblia como fonte, como regra de fé e de prática. O único lugar no qual devemos depositar a nossa fé é em Jesus Cristo e no que é falado a respeito dele nas Escrituras, e também ter a Bíblia como única regra também de prática. Então, foi um movimento também de resgate a uma sã doutrina. E nesses períodos de reforma protestante, de movimento em alusão à reforma protestante, nós ouvimos muito as pessoas falarem sobre sã doutrina, né? E se você pensar em insanidade, seria aquilo, ou melhor, insão, seria aquilo que é saudável, aquilo que que produz bons frutos, que evolui, que cresce, que frutifica. Então, precisamos pensar que, por outro lado, se há uma sã doutrina, pode ser que isso deixe entender que há também uma doutrina ruim, uma doutrina nociva. E isso é o que chamamos de heresia. Uma heresia é uma doutrina danosa, uma doutrina que fere princípios bíblicos e, por conta disso, não é frutífera. E podemos então pensar hoje, no tempo que temos vivido, de muitas. E eu já até falei algumas vezes que algo que me incomoda muito nesse tempo é que todos têm certeza. Todo mundo tem certeza de muitas coisas hoje. Hoje é raro uma pessoa chegar e falar assim: eu não conheço, eu não sei, vou estudar para saber. Mas hoje, pelo contrário, hoje todos querem falar, hoje querem todos saber tudo. Então isso é muito complicado. E é aí que surgem as heresias. Então, nós precisamos entender que uma heresia ou as heresias são argumentos que são tanto filosóficos quanto teológicos, argumentos que são contrários às escrituras, são movimentos que são contrários à própria revelação nas escrituras. Então nós temos que pensar nisso também. Mas eu queria pensar com você também em uma pergunta
sobre como surgem as heresias. Como que surge uma heresia? Você vê heresias dentro do catolicismo, como Maria, havendo assim até uma matéria dentro do seminário católico que se chama Mariologia, seria o estudo de Maria, da divindade de Maria, ela como a ponte para se chegar a Jesus e assim poder se chegar a Deus. Então, tendo Maria como mediadora entre Deus e os homens, isso é uma heresia. Como surgem heresias que parecem tão escandalosas, mas que hoje são meio que comuns? Essas heresias se iniciam a partir de algumas questões, de algumas características que nós vamos traçar aqui. Veja que, em primeiro lugar, uma heresia ela surge dentro da própria igreja. Você nunca verá uma heresia brotando de fora, mas uma heresia sempre se inicia dentro da igreja, dentro do corpo da igreja. Isso é algo muito sério para pensarmos, porque isso nos revela a necessidade de estudarmos a Bíblia dentro das comunidades de fé. Estudarmos a Bíblia de forma profunda, de forma realmente clara, explícita, trazendo possibilidade de perguntas, de questionamentos, de argumentação, porque são nas dúvidas que a gente não vai falando e a gente vai tentando buscar por si mesmo as respostas que a gente passa já a crer numa coisa que não é mais o Evangelho. E assim começam a se surgir as heresias dentro da igreja e as heresias dentro da própria igreja. E nós temos que pensar também o que o próprio apóstolo Paulo nos fala a respeito dos ventos de doutrina, que esses sim são ventos que vêm de fora. São influências externas que influenciam o corpo da igreja. E assim surgem as heresias. Portanto, uma influência de dentro sai de dentro da igreja, mas por influência de fora. Um terceiro aspecto é a sutileza. Veja, 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, fala assim, olha, que texto maneiro para falar sobre falsos mestres. Sobre a sutileza das heresias. Olha, mas houve também entre o povo falsos profetas, como alguns dentre vós haverá falsos mestres, os quais conduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Olha que profundo. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Isso me fez pensar nos testemunhas de Jeová. São pessoas que professam a fé na Bíblia, mas não entendem Jesus Cristo como Salvador, não entendem que Jesus Cristo seja Deus. Portanto, por mais que eles de alguma forma neguem isso, uma das bases dos testemunhos de Jeová é não reconhecer a Jesus como Salvador, como Senhor e como Deus. Isso aqui é o que 2 Pedro vai nos resgatar, negando até o Senhor que os resgatou. Então veja que isso é presente, é evidente no nosso tempo. Então uma heresia não surge só dentro da igreja, ela não surge só com ventos de doutrina, mas também com essa sutileza, que parece não ser algo nocivo, mas que a longo prazo é algo destruidor para a igreja. E aí nós vamos ver o anúncio, o texto tão importante que o apóstolo Paulo deixa a Timóteo. Veja, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 16. E aí, 1 Timóteo, eu botei 2 Timóteo. 1 Timóteo 4, 16. Veja o que a palavra diz, e eu vou botar na Almeida século 21, que diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Dessa forma,
salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Então veja que importante é o que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então aqui é um alerta para que haja um resgate, para que haja um cuidado com a doutrina sã, com a doutrina que é verdadeira, com a doutrina que frutifica, que revigora, que traz luz. Meu irmão, isso é um alerta de como nós não devemos nos agarrar em nada, senão às Escrituras. Porque o movimento da Reforma Protestante foi tão grande, trouxe um tanto reavivamento, não foi algo novo e miraculoso que aconteceu. Miraculoso foi, mas não foi algo novo, porque foi apenas o retorno àquilo que já era no princípio, o retorno daquilo que era tratado com os pais apostólicos. Então isso é algo importante que nós devemos pensar. Então, nós temos que pensar que existe uma boa doutrina, existe a sã doutrina, e Judas, capítulo 3, vai nos falar isso. Judas, capítulo 3. Vai falar isso aí. Olha só. Amados, enquanto me empenhava em vos escrever acerca da salvação que é comum a nós, senti a necessidade de vos escrever, exortando a lutar pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Olha o que agora Judas está falando. Meus irmãos, eu estou escrevendo para vocês porque eu senti no coração de exortar vocês por essa fé, para que vocês perseverem nessa fé. Mas qual é o motivo desse alerta de Judas? Você vê no verso 4. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Homens que se infiltraram sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que assim como existe a boa doutrina, existe a má doutrina, a heresia, que entra sutilmente sem que seja notada. Então, nós podemos ver diversas características dessa visão de como se infiltra uma heresia dentro da igreja, dentro da congregação, podendo perceber então, não se engane, se há verdadeira doutrina, se há doutrina sã, há também a doutrina má, a doutrina ruim, a doutrina que não frutifica, a doutrina que é ruim. Como Gálatas diz, se vier um anjo do céu anunciar qualquer outra coisa que não seja o evangelho que eu tenho ensinado a vocês, seja considerado maldito, amaldiçoa, que seja considerado maldito isso. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz, quando ele traz esse anúncio à igreja da Galácia, aos Gálatas. Então nós podemos ver que não só temos que tomar cuidado, existem essas características de haver uma boa doutrina, haver uma doutrina má, mas nós podemos ver que existe a tentativa de se introduzir novas doutrinas. 1 Timóteo 1,3. Conforme te pedi quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Então veja, aqui ele está falando tanto do cara que está em outras doutrinas, que tem a sedução de ensinar outras doutrinas, senão aquelas que já estão fundadas, firmadas, fundamentadas nas Escrituras,
E aí nós temos que fazer uma distinção entre o que é, de certa forma, uma tradição e o que é doutrina. Doutrina são pilares, doutrina é aquilo que não se mexe. Doutrina é o quê? Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Trindade, Trinidade, né? Que Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um só em substância. Então, temos que pensar não só na divindade e na humanidade. Jesus Cristo é 100% Deus, Jesus Cristo é 100% homem. O Espírito Santo foi derramado na igreja. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E isso é doutrina, isso são fundamentos, são bases da igreja. Sem essas bases, a igreja não continua, não permanece, não existe. Mas nós temos que pensar que outras coisas podem ser até negociáveis. Por exemplo, o batismo. Os nossos irmãos presbiterianos batizam por aspersão, que é jogar aguinha na cabeça. Joga água na cabeça. Nós, como batistas, fazemos por imersão. É o quê? Nós entendemos que deve ser batizado de corpo inteiro, como um simbolismo do batismo, do sepultamento do velho homem. Mas isso é sacramento? Isso é doutrina? Não. Doutrina são bases fundamentais da igreja, que sem elas a igreja não vive. Então, nós temos que pensar nisso também, que é algo muito sério. Não confundir doutrina com aquilo que é tradição. Isso é muito sério. Mas então nós temos que pensar nisso. Retorno às Escrituras. Retorno à mensagem central do Evangelho. E aí eu quero ler alguns textos com você. Peço que você leia comigo 2 Timóteo. Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, quanto o texto em Judas também, são cartas muito, muito boas para se ler nesse tempo, que falam muito de falsos profetas, de heresias que adentram na igreja. É muito sério. Veja o que diz 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir essas coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não se desviarão, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Porém, tu, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Que alerta! Que mensagem maravilhosa essa que temos em 2 Timóteo capítulo 4, que haverão aqueles que não suportarão a sã doutrina e ajuntarão falsos mestres para que saciem os seus desejos. Tu, porém, ser equilibrado em tudo. Sabe, eu acho que nós temos que pensar nisso, de equilíbrio, de ser equilibrado. Porque nós temos que ser estes que são os protetores da sã doutrina,
mas, por outro lado, a sua proteção não é com as suas armas carnais. A proteção da sã doutrina será feita somente pela pregação, pelo testemunho. Meu amado, você está sendo mais apologético, você está sendo mais defensor da fé se você tiver um bom testemunho do que se você decorar 3, 4, 5 livros de apologética. Porque você, claro que faz parte também o estudo, não estou anulando isso, mas nós temos que pensar nesse equilíbrio que a palavra diz. É luz na mente e fogo no coração. É mente iluminada para aquilo que Deus está ensinando e falando, mas é fogo no coração pela piedade, amor às almas. Que a gente pode muito bem se apegar ao que a gente chama de sã doutrina, que às vezes não está mais sã assim, porque não tem piedade. Então, aí a gente se diz como o detentor, mas já não está mais amando o próximo, não está amando o irmão. É muito perigoso isso, porque os reformadores foram homens radicais quanto à sua doutrina, ao resgate da doutrina, mas eram homens extremamente piedosos, homens amorosos, amavam a mensagem da cruz e amavam a igreja de Cristo, por isso fizeram o que fizeram. Então eu acho que essa palavra, esse anúncio aqui de equilíbrio, tu não é esse, tu porém é distinção, é diferente, você porém seja equilibrado. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso é um grande anúncio, uma grande alerta que se tem na Bíblia. Um outro texto é o texto que nós já falamos a respeito de Romanos, né? São alguns textos importantes que eu estou trazendo aqui. Romanos 1:17. Romanos 1:16, que é aquele que fala que o justo viverá pela fé. O que é esse início aqui da carta aos Romanos que o apóstolo Paulo escreve? O apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta com esse anúncio de que a justiça de Deus, ela, na verdade, um grande tratado em Romanos é a justificação pela fé. E Martinho Lutero resgatou tudo isso, que está em Romanos. Uma das grandes cartas, uma das grandes epístolas que foi tão importante para a história da igreja e para o movimento da Reforma Protestante foi a carta aos Romanos. Romanos foi essencial para a Reforma Protestante. Por quê? Foi aqui que Martinho Lutero percebeu, e ele, você tem que pensar que Martinho Lutero ele era um padre, e ele era um padre, ele não desejava abandonar a Igreja Católica, ele só queria voltar àquilo que a Bíblia estava falando. O desejo dele nunca foi se desligar da Igreja Católica, mas ele veio mostrar que tinha alguma coisa errada, ele queria reformar realmente, mostrar algumas coisas erradas e trazer isso à luz da Bíblia. Mas isso trouxe uma divisão tão grande que ele teve que ser desligado, e aí ele se inicia assim esse movimento. Eu acho que ele nem imaginaria a repercussão que deu, né? Mas aqui o apóstolo Paulo nos traz isso, a justificação pela fé. Justificação pela fé, que somente a fé em Jesus Cristo me permite ser justo diante de Deus. Não são as minhas obras, não é o que eu faço. A Igreja Católica, na época, vendia pedaço de céu, pedaço do céu, terreno no céu, as indulgências. Então, nós temos que pensar em diversas questões que nos são caras para anunciar, para pensar hoje, porque parece tão distante, mas tem muitas coisas que hoje ainda estão dessa forma. Mas assim, eu queria pensar com você hoje sobre um homem chamado John Knox. Ele foi um dos reformadores, ele foi um importante homem da região da Escócia. Então veja a dimensão da reforma, até onde se chegou, até a Escócia. E ele é chamado, ele é visto como um homem fervoroso, um pregador fervoroso,
um corajoso pastor e um profeta de sua época. Ele foi um dos homens, como eu falei no início, que foi um dos precursores, um dos caras que foram muito importantes para o surgimento do puritanismo, que foi um movimento de retorno à piedade cristã. Homens que foram até radicais em alguns em alguns pontos, mas eles foram muito importantes. E alguns entendem que os batistas e os presbiterianos saíram até mesmo desse movimento puritano. Mas na época desse homem, John Knox, havia um grande confronto, porque, obviamente, os reformadores se levantaram contra as heresias católicas, e claro que a Igreja Católica não deixou isso barato. Então, houveram diversos conflitos, diversas batalhas e mortes. Muita gente morreu nessa época também. Mas eu queria pensar com você sobre alguns aspectos do quanto isso nos influencia hoje. Por que isso hoje nos influencia? O que nós temos de lição para tirar desse movimento hoje? E eu teria 4 atitudes que nós devemos tomar para sermos como estes, para sermos arautos corajosos, para sermos aqueles como estes homens que não negaram a sua fé, que souberam como representar o evangelho no seu tempo e na sua época. Porque o evangelho sempre será o evangelho, mas o diferencial, às vezes, é como nós transmitimos isso na nossa época e no nosso tempo. Isso é trabalho nosso, enquanto cristãos, de mostrar o evangelho de forma clara ao outro, de forma que faça sentido. Então, nós vamos pensar em como viver hoje. Como viver como cristãos hoje. O que fazer para sermos diferença hoje no mundo. Um mundo recheado de corrupção, um mundo cheio de pessoas que não creem mais no Evangelho, pessoas que vivem com as suas próprias filosofias. E como falar do Evangelho, como ser alguém que prega o Evangelho nesse tempo? E, em primeiro lugar, eu queria pensar que é ter uma vida diante de Deus. E uma vida diante de Deus se vive em submissão. Nenhum dos homens ditos nas Escrituras e nos movimentos reformadores seriam bem-sucedidos se eles não estivessem submissos a Deus. Então, nós podemos ver desde o início, a própria rebelião no Éden foi por insubmissão, foi por desobediência. E a partir dali, então, se começa Deus chamar um povo para si através de homens piedosos, homens submissos à vontade de Deus, homens submissos ao decreto de Deus, como, por exemplo, Moisés, Abraão, Noé, José, homens que estavam submissos à vontade do Senhor e que foram homens que estavam diante de Deus, que estavam diante de Deus. E eu acho que o nosso tempo clama por homens que estão diante de Deus, em submissão a Ele primeiramente. Que se estivermos em submissão a Deus, estamos no caminho certo. Então, a glória de Deus será manifestada na sociedade, no mundo, no momento que estamos vivendo. E não pense você que o movimento da Reforma Protestante foram crentes políticos, mas foram crentes que queriam cumprir a sua missão de proclamar o Evangelho diante de Deus, em submissão à vontade de Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver que não só esses homens nos ensinam a viver diante de Deus, porque somente diante de Deus que nós vamos
entender o nosso real significado. Um tempo que a vida está tão banalizada. Um tempo que a vida estava mais banalizada, mas que agora pode ser que retorne a uma certa valorização por conta das perdas que o coronavírus nos trouxe, né? Mas é isso, é viver o desafio de estar diante de Deus em submissão a Ele. Em submissão a Ele. E olha que e nós lemos no texto anterior que sofre pelo Evangelho. Ele diz a Timóteo, sofra pelo Evangelho as aflições que ele lhe trará. Então não é fácil, ele já está anunciando que não será fácil. O próprio Senhor Jesus diz, carregue sua cruz e me siga. Carregue sua cruz e me siga. Em segundo lugar, como viver hoje como arautos corajosos como estes que foram os reformadores, é não só tendo uma vida diante de Deus em submissão a Ele, mas também viver diante dos homens. Nós não somos monges. Um monge, ele vive a sua espiritualidade nos monastérios, distantes da realidade e do convívio social. Mas a proposta do Evangelho não é de reclusão social. A proposta do Evangelho é Deus feito carne, é Deus entre nós, é Emanuel, Deus conosco. É o Deus que habita nas alturas e que permite a humilhação de habitar em carne, de conviver, de viver entre as multidões, de ter 12 discípulos e 12 amigos para estar junto. É Deus que se fez homem. Deus que vive em comunhão, em relação, primeiramente, perfeitamente com o Pai e com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, mas que este também viveu em comunhão com os homens. E isso nos ensina algo, porque o Senhor Jesus veio e habitou em carne para que voltemos a um relacionamento com Deus, para que, através desse relacionamento com Deus, eu tenha um bom relacionamento com o meu próximo. Então, é viver não só diante de Deus em submissão, mas viver diante dos homens em coragem. Porque pode parecer que não, mas a vida cristã no século XXI é um sinal de coragem. Aliás, em todo tempo. Ser cristão, conforme a proposta do Evangelho, é um sinal de coragem. Porque é nadar contra a maré, é estar fora de um padrão social. Porque você está diante de Deus. E diante de Deus, em submissão, você exerce um papel diferente na sociedade. De forma corajosa. Então, quero que você veja comigo Hebreus 11, 33, que diz: Estes, por meio da fé, se a galeria dos heróis. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno destas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas, por buracos na terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Visto que Deus
havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aqui então é uma referência ao sofrimento dos que vieram antes de nós. E nós somos estes que têm o privilégio de já ter experimentado o cumprimento da promessa, a vinda do Messias, que hoje está entronizado nas alturas e que reina com retidão e justiça sobre a terra, e que voltará para trazer e resgatar a sua igreja, para trazer a sua noiva, as bodas do Cordeiro. Uma frase eu deixaria para a gente nesse processo já de encerramento. Ser bênção em meio a tanta hostilidade. Talvez seja a missão de estar diante de Deus, estar diante dos homens corajosamente, é ser bênção. Ser bênção em meio a tanta hostilidade. Um tempo tão hostil é você ser bênção. Em terceiro lugar, como viver hoje como arauto corajoso, seria não só estar diante de Deus e diante dos homens, mas estar diante dos desafios. É assumir os desafios para si, é não retroceder, mas avançar. Apóstolo Paulo diz, eu sei para onde vou, eu sei em quem tenho crido, eu sei qual é a minha herança, e a minha herança é no céu. Não retrocedo, mas estou avançando para o alvo, que é Cristo. E é isso, estar diante dos desafios, mas é estar diante dos desafios não confiando na minha força braçal, mas pelo contrário, em uma vida de oração. Portanto, é estar diante de Deus em submissão, diante dos homens de forma corajosa, mas estar diante dos desafios em oração. E eu desafio você a ter uma vida mais intensa de oração. Ter uma vida mais intensa de oração. Ser mais intencional nas suas orações, orar com mais fervor. Orar com verdade, orar sempre, orar mais. Porque o tempo que temos vivido de desafios que só serão vencidos em oração. Tempos que só serão vencidos diante do Senhor, sendo orientados pelo Senhor. Cada passo. É oração. Sabe, é muito curioso a vida desse homem, John Knox, porque ele enfrentou até mesmo rainhas da sua época, né? A rainha da Inglaterra, acho que era a rainha Elizabeth I, e uma outra também na Escócia. E aí a rainha da Escócia disse certa vez, né, naquela época, que ela tinha mais medo da oração de John Knox, da devoção dele, da oração dele, do que ela tinha medo de talvez um exército de mais de 1000 homens. O medo de um homem de oração. O que um homem de oração não pode fazer na sua nação? A ponto de uma rainha ter medo da oração de um homem. Mais medo do que um batalhão. Isso é homem de oração, é vida de oração, é vida diante de Deus e diante dos homens, uma vida diante dos desafios. E em último lugar, como viver hoje como arautos corajosos em último lugar, entender que estamos diante de ouvintes. Estamos diante de pessoas que querem ouvir uma mensagem de redenção. Pessoas que querem ouvir uma pregação. Pessoas que querem ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, não vamos retroceder. Seja você esse que estuda a palavra, que entende a palavra, que lê a Bíblia, que ora, que tem um bom testemunho, para que pessoas
sejam alcançadas. Romanos diz que a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ansiosamente, a humanidade aguarda que um filho de Deus proclame, fale, seja quem ele é. Manifeste a sua natureza de filho na criação. Então esses são os ensinamentos, os desafios que a Reforma Protestante nos traz. Os desafios de sermos como eles, arautos corajosos que sabem como viver diante de Deus, em submissão, diante dos homens de forma corajosa, diante dos desafios somente em oração e diante dos ouvintes com uma pregação poderosa, uma pregação fervorosa. Que você tenha sido abençoado pela palavra do Senhor, que a Reforma Protestante tenha sido importante para nós, que nós vejamos a importância da Reforma e vejamos que, pelo fato do sangue de Cristo ter sido derramado, a nossa vida cristã não é vã. E pelo testemunho dos irmãos nossos, que tantas coisas sofreram pela mensagem pura do Evangelho, que hoje temos acesso até mesmo no tablet, temos acesso no celular, temos acesso em tanto lugar, mas a gente não valoriza tanto assim. Que seja um resgate ao valor da suficiência do Evangelho e da palavra. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar? Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado que o Senhor levantou tantos homens para preservar essa palavra, porque o Senhor levantou tantos homens para que pudéssemos hoje ouvir o Evangelho, para que hoje pudéssemos ser alcançados por essa graça salvadora. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós e que morreram por esse Evangelho, homens corajosos que enfrentaram reinos, leões, morreram ao fio da espada, foram queimados por essa palavra, que hoje temos acesso com tanta facilidade, mas que às vezes não valorizamos. Obrigado pela reforma, obrigado por homens como Martinho Lutero, Zwinglio, Senhor. Obrigado por tantos outros, Calvino, Armínio, Senhor. John Wycliffe, John Huss, Senhor. Obrigado por esses homens que hoje estão na glória, olhando para nós, que dão prosseguimento a essa linda obra. Que o Senhor nos dê força, dê graça, para que prossigamos, como o apóstolo Paulo, seguindo para o alvo, que é Cristo. Que ao final possamos dizer que terminamos a carreira, combatemos um combate que é bom, por guardar a boa e a sã doutrina. E assim guardamos a fé. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. E é em nome de Jesus, somente por Ele. Amém.